Estamos de volta com a Educação Tech. No programa de hoje, você está aprendendo mais dicas sobre manutenção preventiva de computadores. Você vai aprender agora como limpar o gabinete. Depois de ter feito a limpeza em todo o gabinete, na sua lateral, a parte de cima, embaixo do gabinete, todos os componentes já foram removidos. Na placa-mãe também, por trás do seu espelho da placa, né, que é aqui onde você conecta seus dispositivos USB, seu vídeo, né, seu monitor, enfim, você vai ter aqui o acesso a alguns barramentos. O barramento da placa de vídeo também deve ser limpo. Barramento de expansão PCI aqui, que você pode colocar vários componentes de expansão, como placas de áudio, placas de expansão USB, enfim, vários outros componentes. Aqui, nessa placa em específico, temos também uma segunda conexão para a placa de vídeo, PCI Express 16X. Também nós limpamos aqui todas elas. O uso de um pincel também mais rígido vai te ajudar bastante agora na limpeza desses barramentos, pois eles são de difícil acesso com um pincel muito flexível. Vemos aqui também o barramento de memória. Todos eles devem ser limpos. E é claro, a memória em si, né? Vou remover aqui agora as duas memórias presentes nessa máquina para fazer a limpeza também dos seus conectores. Para remover a memória é muito simples. Basta abrir as suas travas lentamente para que a memória não pule do slot. Depois de abrir, basta remover a memória. Veja, nunca pegue em seus módulos. Procure segurar sempre pelas laterais da memória. Na hora de remover a memória da placa-mãe, se você tiver muita dificuldade de pegá-la pela lateral, procure um local no centro que não tenha um módulo para poder pegar a memória também. Nesse caso aqui, eu estou usando uma luva emborrachada, que é o ideal para a utilização, limpeza de um computador. Nunca utilize luvas com fibra simples, sempre com emborrachado. Isso evita o contato da sua energia estática, que é gerada pelo seu corpo, para os equipamentos e pode danificar também os módulos. Então, nunca utilize com a mão nua ou com uma luva que não seja com emborrachamento. Faça a limpeza aqui do módulo também, nessa parte cromada, como nessa parte dourada, como também é na placa de vídeo. Faça a limpeza aqui. Pode usar o isopropanol aqui para você fazer uma limpeza profunda. O barramento então aqui, sendo limpo também, pela parte interna, aonde se conecta o pente de memória. Uma coisa muito importante também nessa montagem aqui é que essa placa-mãe utiliza um slot de comunicação dupla com o processador, que é chamado de Dual Channel. Então, ao utilizar dois pentes apenas de memória, você deve usar os slots de mesma cor, para que você tenha a melhor eficiência de conexão do processador com a memória. Ao utilizar o azul e o branco, por exemplo, você não está fazendo uso do canal duplo de comunicação. Use
os dois azuis para os dois pentes de memória ou os dois brancos. Como limpar o processador? A limpeza do processador vem logo em seguida a limpeza dos coolers da máquina. Então, logo depois de ter removido, você vai fazer uma limpeza setorial ao processador, aqui. Importantíssimo salientar que não se deve remover o processador antes de limpar em volta e tirar as poeiras aqui que estão presentes. Por quê? Logo assim que tirarmos aqui, vocês vão ver que o local onde o processador fica é muito sensível e não pode se usar um pincel no local onde o processador fica. Então, limpe tudo ao seu redor. Para que não corra o risco da poeira invadir aqui o slot do processador. Bom, removida a sujeira, já pode-se remover o processador em si. Esse modelo de processador tem aqui essa trava. Você vai pressioná-la, depois um pouco para fora e vai tirando o peso do dedo, que a haste vai levantando suavemente. Note que você não pode fazer um movimento muito brusco, porque senão ela vai poder recostear aqui e tirar o processador de modo abrupto do seu invólucro aqui. Então não façam movimentos rápidos. Faça sempre com muita delicadeza, com calma, removendo aqui a haste de fixação, para que não haja nenhum problema na hora de remover o processador. Vejam que agora o processador está sem essa capa. Vou abaixar novamente, só para vocês terem uma ideia aqui de como é o processo. O processador, vejam, ele vai... Essa trava vai ficar por baixo desse parafuso. E aqui, ó, quando você abaixa, ele trava embaixo dessa pontinha aqui. Na hora de abrir, mesma coisa. Você vai fazer o processo contrário, joga para baixo, um pouco para o lado, e aí, mantendo a força, vai levantando ele lentamente. Vai chegar um ponto que você não vai fazer mais força, já pode virar ele para cá direto, que ele vai levantar aqui automaticamente. Já está na posição, então já pode remover o processador para poder fazer a limpeza. Sempre pegando por essa parte com essa. Esses dois pontos aqui, aqui e aqui, vão ser os pontos onde você vai colocar a sua mão para poder pegar o processador. Se você tentar pegar pela lateral, é muito mais difícil, porque aqui e aqui tem um rebaixo no case do processador. Então, o ponto ideal para você tirar o processador é nessa posição aqui. Removido o processador, vejam que a pasta térmica mencionada anteriormente como item de substituição à limpeza está aqui presente na parte superior do processador. E embaixo dele não tem pasta térmica. Nunca utilize pasta térmica nesta parte aqui do processador. Aqui é que ficam os contatos com a placa-mãe. Nunca utilize o seu pincel aqui dentro desses pinos para poder fazer um tipo de limpeza, porque pode deixar algum resíduo aqui e vai estragar aonde está o processador.
Você vai inutilizar a sua placa-mãe se você amassar um desses pinos aqui. Então, não coloque o pincel nesses pinos aqui. Nem é aconselhável também passar, né, produtos de borrachas, por exemplo, aqui nessa parte do processador. Com álcool isopropílico você pode fazer a limpeza aqui dos contatos, não tem problema. Lembrando sempre que tem que ser feito aqui nessa parte de contato dos pinos, né? Aqui por dentro, com certeza não vai ter sujeira, porque ele estava dentro do processador, dentro da parte interna da máquina, sem nenhum contato com poeira. Só por cima do processador e ao seu redor é que você pode eventualmente ter poeira dentro da máquina. Para a remoção da pasta térmica, utilize um papel toalha ou um paninho do tipo Perfex. Remova bem a sujeira, no caso aqui, que é a pasta antiga, para que o equipamento fique completamente liso aqui, sem nenhum resíduo de pasta anterior. Pode ser utilizado, após isso, o uso do pincel com um pouco do isopropanol. Vejam que é uma gota apenas, já é o suficiente para umedecer a ponta do pincel. E aí, pode passar aqui por cima do processador, o isopropanol. Notem que ele vai secar muito rápido, porque a concentração de álcool dele é muito grande. Depois eu vou usar aqui novamente para poder secar. E agora sim, está completamente limpo. Para a recolocação do processador, é necessário que se note muito bem a posição que o processador deve ficar. Vejam que esta ponta tem uma setinha. Desse lado e desse, você tem duas marcações, duas pequenas cavas. Olhando aqui no local de colocação do processador, você vai ver aqui um pino e do lado de cá outro, justamente onde ficam as cavas do processador. Então, se você colocar o processador em outra posição, por exemplo, ele não vai fazer o contato na placa-mãe e, ao fechar, você pode amassar os pinos que estão aqui embaixo. Então, muito cuidado na hora de recolocar o processador para que isso seja levado em consideração. Aqui você tem um corte e aqui outro. Aqui você tem um pino para o lado e aqui tem outro. Então, essa é a posição correta. Podem verificar que o pino aqui se encaixa exatamente no corte e aqui também. São os dois pontos que devem ser muito bem observados antes de fechar o slot do processador. Depois de observado isso, veja se todos os cantos estão bem posicionados, para ver se ele não está fora da casinha dele. Colocado no local, basta reposicionar. Vejam bem, está aberto, você pode colocar para cá, abaixa ele com cuidado, ele vai entrar por baixo do parafuso, verifique se ele entrou por baixo do parafuso, abaixa a haste, leve um pouco para o lado e coloque por baixo da trava. Pronto. Agora o processador já está pronto para levar a pasta térmica de substituição.
basta uma quantidade pequena de pasta no centro do processador. Muitos aconselham colocar o cooler assim, direto em cima do processador, com uma gota de pasta térmica ao centro. Porém, você, com o uso de uma espátula plástica ou uma também metálica, mas com muito cuidado, pode espalhar um pouco essa pasta aqui por toda a superfície do processador aqui. Toda essa parte de cima. Vejam que uma única gota foi capaz de cobrir toda a superfície superior do processador. Basta que ela não fique translúcida, é claro. Você vai passar a pasta térmica aqui em toda a superfície e você não vai conseguir mais ler o que está em cima do processador. Veja que a camada que foi posta em cima, ela foi suficiente para deixar totalmente opaco aquela camada brilhante do processador. Veja que toda a parte de cobre foi coberta aqui com a pastinha. Mesmo processo que foi feito em cima do processador. Então, já é o suficiente a quantidade de pasta aqui. Recoloque o processador aqui, as travas dele, na posição para fechar. Todas as travinhas estão aqui na posição. Vejam que a seta aponta para cá para abrir. Então estão todas aqui na posição inversa, prontas para serem fechadas. Verifique também o cabo, aonde vai ser colocado para alimentar o cooler, né? Nesse caso é aqui dentro da placa-mãe, nessa posição aqui, que vai ser conectado esse conector de energia do cooler. Então você tem que se posicionar aqui o cooler para que o cabo chegue até onde será alimentado. Ok. Veja que os pinos vão se conectando aos furinhos da placa-mãe. Depois basta em X, sempre pressionando 2 de cada vez. Você vai escutar alguns estalidos. Isso quer dizer que o processador já está preso e o seu cooler está posicionado da forma correta. Verifique sempre balançando um pouquinho para ver se nenhum dos lados ficou solto. Aqui ficou perfeito o encaixe. Então a limpeza do cooler do processador foi feita e do gabinete também. E qual é a sequência correta para montar o gabinete? A sequência correta para a montagem do gabinete é aquela da desmontagem. No caso, você vai primeiro colocar o processador, como nós fizemos aqui, depois colocar os pentes de memória, por último colocar a placa de vídeo, se houver, que no nosso caso aqui nós temos aqui presente uma placa de vídeo, e por último colocar a fonte de alimentação, que foi a primeira a ser retirada da placa, da máquina. Muito obrigado pelas explicações, professor. Tenho certeza que o pessoal de casa aprendeu todo o procedimento para realizar a manutenção preventiva de computadores. Até a próxima! E na teleaula de hoje você aprendeu mais dicas sobre montagem e manutenção de computadores. Mas se você ficou com alguma dúvida,
entre em contato com a gente. Nosso e-mail é educaçãotec@hotmail.com. Atenção, educação sem o cedilha e sem o tio. Por hoje é só. Até o próximo programa. Tchau!